Agora, falando sobre a distribuição de cargas num condutor, gente, em equilíbrio, os objetos, quando eles recebem uma carga elétrica, essa carga elétrica se distribui sobre a superfície dos objetos, tanto se ele for oco como se ele for maciço. É por isso, gente, por esse motivo, que é mais seguro vocês permanecerem dentro do carro, dentro de uma tempestade. Ou dentro de um avião, né? Dentro de um objeto metálico que seja oco. Se vocês estiverem lá dentro na hora que esse carro ou se esse avião sofrer uma descarga elétrica, a distribuição das cargas vai ocorrer na superfície. E vocês lá dentro não vão sofrer nenhum dano, porque o campo elétrico dentro das superfícies é nulo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um gráficozinho que mostra o comportamento do campo elétrico e do potencial elétrico. Então, nos pontos externos ao nosso corpo, condutor esférico, a gente tem um valor que pode ser calculado por K vezes Q sobre D ao quadrado ou K vezes Q sobre D, né? Que é as nossas fórmulas normais. Quando a gente tem pontos muito próximos da nossa esfera, a gente substitui a distância do campo elétrico pelo raio da esfera, tá? Então, fica K vezes Q sobre R ao quadrado. E já o potencial elétrico próximo da esfera ou externo à esfera, ele é o mesmo, eu calculo só fazendo K vezes Q sobre D. Agora, pontos na superfície da esfera, para o meu campo elétrico, eu substituo a minha distância por 2R ao quadrado, tá? E já na superfície, o potencial elétrico, eu substituo a distância pelo raio. Aí, nos pontos dentro da esfera, o campo elétrico é sempre nulo, eu não preciso calcular. E o potencial elétrico é o mesmo da superfície. Então, eu faço K vezes Q sobre R. Tá? Então, olha a diferença dos gráficos aqui. O gráfico do campo elétrico, ele é 0 até chegar no raio, tá? Porque dentro do meu condutor, o campo elétrico é nulo. Depois que a gente chega no raio, ele pula para um valor máximo lá e ele vai diminuindo. Já o meu potencial elétrico, tanto no interior quanto na superfície da minha esfera, ele é o mesmo, ele é constante, e à medida que eu saio para fora da esfera, ele diminui, tá? Agora, a distribuição de cargas em condutores pontiagudos, aqui esse desenho mostra bem certinho o que acontece, gente. Objetos pontiagudos, eles geram um acúmulo de carga nas pontas, uma concentração maior de carga nas pontas. Tá? Então, se vocês tiverem um avião, por exemplo, o bico do avião, as pontas das asas do avião vão ter maior concentração de carga. Se vocês tiverem um campo aberto e uma árvore, a árvore vai funcionar como um objeto mais alto ali, ela vai acumular mais carga. Por isso que a tendência do raio maior é cair nas árvores em campos abertos. Né? Se a gente tiver um prédio alto com para-raio, o para-raio é pontiagudo, ele acumula cargas, por isso que ele atrai os raios para ele. Então, se vocês estiverem no meio de uma tempestade, gente, num campo aberto, o que é mais seguro vocês fazerem se vocês não tiverem onde se abrigar? Vocês ficarem deitados no chão, porque se vocês ficarem em pé, vocês vão ficar ali como ponto mais alto, vocês vão acumular carga e vão atrair o raio para vocês, tá? E agora aqui, só finalizando falando de capacitores. Capacitores, gente, são dispositivos elétricos que têm a capacidade de acumular energia, tá? E eles se descarregam e carregam rapidamente. Então, por exemplo, o flash das máquinas fotográficas funciona com capacitores, tá? Aquele taser, aquele aparelhinho que dá choque que a polícia utiliza, também funciona com capacitores, tá? A função dele é como se fosse uma pilha mesmo. Ele vai transformar a energia acumulada em energia elétrica, tá? Só que a diferença é que a pilha se descarrega lentamente e eu posso utilizar ela por um longo período de tempo. Já o capacitor, ele se descarrega muito rapidamente, tá? É como se fosse assim, um uso único, aí ele precisa carregar novamente para poder utilizar ele novamente. Então, a capacidade eletrostática é essa capacidade que um condutor tem de armazenar carga e energia, tá? Então, ela pode ser calculada fazendo carga divididos por potencial. E a gente tem condutores esféricos e condutores planos. Para os condutores esféricos, a gente faz R divididos por K para descobrir a capacidade eletrostática ou capacitância, tá? Que é raio divididos pelo K, que é o nosso 9 vezes 10 a nona lá. E para os capacitores planos, a gente faz E vezes A divididos por D. Esse E, gente, é a constante de permissividade elétrica, que vai dizer se esse material é bom isolante ou bom condutor, que é colocado entre as placas. A é a área das placas e o D é a distância entre as placas. Tá? Como esses capacitores armazenam energia, nós temos também aqui a fórmula
para calcular a quantidade de energia armazenada. Temos duas, gente, ó, Q vezes U sobre 2 ou C vezes U ao quadrado sobre 2. Depende dos dados do exercício, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui para descobrir a energia armazenada em cada capacitor. E os capacitores, eles podem ser associados, tá, gente? Dentro dos nossos circuitos. Então, quando eu associo os capacitores em série, para eu descobrir qual que é a capacidade equivalente, resultante, eu preciso somar o inverso de todos eles. Então, observem o primeiro desenho ali, ó. Vocês têm 3 capacitores associados, um do ladinho do outro, em série. Então, eu poderia substituí-los por um único que fosse o capacitor equivalente. Então, eu tenho que fazer 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Ali eu tenho 3, então eu somaria esses 3, tá? Já se eu associo os meus capacitores em paralelo, ó, observem essa segunda imagem aqui. Os fios estão em paralelo, eu tenho 3 capacitores associados em fios paralelos. Então, para eu achar o capacitor equivalente, eu só somo os 3 valores. Tá? Então, ó, associação em série soma o inverso das capacitâncias. Associação em paralelo só soma as capacitâncias.